Suave, aqui quem fala é o B Macedo e sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Porque por agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o nível de poder de um dos meus X-Men favoritos, que é o Ciclope. E como esse vídeo vai ser um pouco mais completo, como um dos níveis de poder mais clássicos do canal, eu vou só resumir os atributos para não demorar muito o vídeo. Então, beleza? Nesse vídeo eu vou analisar o poder destrutivo, a resistência, o vigor, a velocidade, os hacks, a habilidade marcial e a inteligência do Scott. Então, bora pra intro e eu já vou falar para vocês sobre o nível de poder do Ciclope da Marvel. Bom, vamos começar aqui pela origem. Quando o Scott era criança, ele estava numa viagem de avião com os pais dele e os irmãos. Mas a viagem foi interrompida por uma nave alienígena, que destruiu o avião. Mas a mãe do Scott conseguiu salvar as crianças, meio que mandando eles para longe. O Alex saiu bem disso, mas o Scott bateu a cabeça na queda, e isso resultou num trauma permanente para ele. Anos depois, ele despertou os poderes, umas rajadas ópticas absurdamente poderosas. E pro Scott, impossíveis de serem controlados, porque o trauma da queda dele afeta diretamente o uso desses poderes. Ele foi recrutado pelo Charles Xavier e se tornou um membro fundador dos X-Men. E com o tempo, ele também se transformou em um dos maiores líderes deles, sendo obrigado a usar seus visores ou lentes de quartzo rubi para conter e controlar seu poder enquanto ele vê tudo em vermelho. O que rendeu pro Summers um nome de herói, Ciclope. Então agora sim, vamos falar sobre os atributos dele. O poder destrutivo é basicamente o atributo mais famoso do Ciclope, e mesmo assim ainda é bem desconhecido, porque muitos não sabem quão poderosas são as rajadas ópticas dele. Para começar, que ele tem condições de ferir o Wolverine, o Dente de Sabres, e cara, simplesmente isolar guerreiros com trajes tecnológicos Shi'ar pelos ares. Mas a questão é consistência. Bom, o Wolverine já comparou as rajadas do Ciclope com uma bomba atômica, o Scott também já tremeu ilhas com um disparo, ele também já partiu uma montanha ao meio e ele também pode abrir buracos em montanhas com ela. E cara, ele também já tem uma citação de que pode liberar energia suficiente para destruir o Monte Rushmore com uma rajada só. Enfim, o que mais tem é a citação de que um disparo bem dado pelo Scott simplesmente varreria montanhas inteiras. Mas, na melhor das hipóteses, eu considero que as rajadas do Scott são, como ele próprio diz, capazes de partir um pequeno planeta ao meio. Mas, assim, como todo personagem de HQ, ele tem alguns feitos que são bem isolados. E pra mim, os mais famosos do Scott são causar dor no gladiador, descascar a pele do Hulk e cicatriz verde, e até liberar energia suficiente para alimentar a Fênix por um tempo. Fora algumas citações mais interpretativas, tipo a possibilidade de que as rajadas dele podem pulverizar até adamantium. E eu falo que isso é interpretativo porque vai depender de qual que é o nível que se considera que o adamantium tenha. Porque feito próprio eu não lembro desse metal ter. Ele é quase inteiramente dedicado a interagir com pesos pesados e dar trabalho para quebrar. Só que daí para, sei lá, um metal ter resistência universal, por exemplo, existe um abismo. Mas enfim, é como eu falei no decorrer desse tópico. A grande maioria das representações do Ciclope é algo no nível de destruir montanhas e coisas do tipo. E na melhor das hipóteses ele seria capaz de partir um pequeno planeta ao meio. Isso porque a maioria dos mutantes mais poderosos pena igual um condenado para chegar nesse nível. E o Scott só era considerado o mais poderoso dos X-Men nas HQs clássicas. Resistência é algo que eu quero deixar claro. Porque assim, ele não é tão resistente quanto ele tem de poder destrutivo, mas ainda assim ele tanca bastante coisa. Tipo ter a cabeça batida contra a parede ao ponto de criar um buraco, e ele tomar golpes do Ulysses, que era um cara com uma força sobre-humana que quase partiu o crânio do Scott no murro. E assim, ele também aguenta soco de uma sentinela e tal, mas eu acho que um bom ponto para falar de limites aqui são dois feitos. Um onde ele precisou ser reanimado depois de tomar um raio da tempestade, e um outro onde ele aguentou os ataques de energia do inferno, um inumano que derrotou o Wolverine e causou uma explosão até que grandinha. Em questão de vigor, ele não deixa a desejar não, porque ele pode manter um ritmo de treinamento de combate 6 horas por dia e ele aguenta muito ferimento, sem que ele fique fora de combate.
E quando eu falo ferimentos, eu tô falando dele ter tomado pancada até ficar com os olhos ferrados, ter a perna esmagada e quebrada, e mesmo nessa situação ele ainda aguentou rastejar por um tempo enquanto ele sangrava muito. Ah, e antes que eu me esqueça, eu tenho que perguntar um negócio pra vocês. Vocês curtem a ideia de eu falar de algum outro X-Men, tipo Wolverine ou Mancha Solar? São dois personagens que eu pretendo conhecer mais um pouco e tal, então se vocês acharem uma boa ideia, eu podia unir a minha vontade de ler com isso para fazer alguns vídeos sobre o nível de poder deles ou algo do tipo. Então, se achar uma boa ideia, comenta aí. O Scott é bem ágil quando o assunto é velocidade de reação e combate, porque ele desvia de tiros, enfrenta personagens como Wolverine e Noturno, e mais uma porrada de coisa que justifica a velocidade de combate dele ser algo sobre-humano. Mas eu acho que a melhor maneira de explicar para vocês o quão rápido ele é usando a rajada óptica dele como parâmetro, porque o Scott dispara feixes de energia concussiva que se movem na velocidade da luz, e ele já reagiu a eles sendo refletidos algumas vezes. Então a velocidade de ataque e de reação dele é bem alta até. Em questão de poderes e versatilidade, o Ciclope é meio apagado, porque ele não tem muita versatilidade mesmo, mas eu considero que ele é até ok, porque ele pode absorver energia solar, elétrica e etc, para usar isso como carga para as rajadas ópticas dele, e ele fica cada vez mais poderoso com o passar do tempo. É assim que funcionam os poderes dele. Inclusive, as rajadas dele têm um potencial destrutivo que pode até negar a resistência a dano concussivo, porque o poder bruto é tão absurdo que pode desintegrar os alvos dele. Mas, assim, ele tem duas características mais derivadas da experiência que ele conseguiu com o passar dos anos, e a primeira delas é uma certa resistência mental, porque não só o Professor Xavier treinou todos os alunos principais dele com esse tipo de ataque, como também com o passar dos anos, as namoradas do Scott, porque, meu Deus, o cara só namora ruiva ou telepata, ou as duas, enfim. Tanto a Emma quanto a Jean já ajudaram ele a desenvolver umas barreiras mentais na cabeça dele, por Scott ser um pouco mais capaz contra ataques mentais. Por isso até o subconsciente dele é mais difícil de invadir do que o normal. E para vocês terem uma ideia do quão forte a mente dele pode ser, o Scott já conseguiu prender até o vácuo na caixa preta que a Jean ensinou ele a criar e usar dentro da própria mente. E outra característica é a previsão analítica que ele tem de combate, porque ele vê os adversários e começa a calcular cenários e maneiras de antecipar e vencer ele. Mas é como eu disse, ele não é muito versátil não. O Ciclope é naturalmente apto para o combate, porque além dele ser um líder nato, com um senso estratégico bem alto inclusive, ele tem uma capacidade de leitura de adversário bem desenvolvida, porque assim que ele vê alguém, ele começa a fazer cálculos mentais sobre como derrotá-lo. Fora treinamentos específicos para lutar em situações onde ele está em desvantagem, como lutar cego e tal. É por causa dessa noção estratégica, análise de adversário e treino que ele tem, que dá bastante feito para ele de se manter contra vários X-Men, por exemplo. Ele ao mesmo tempo já enfrentou o Wolverine, que foi jogado para um lado, o Noturno, que o Scott prevê o teletransporte dele, e etc. Basicamente enfrentando todos os X-Men dali e usando o cenário e até os corpos deles mesmos como armas. E é aquilo, o Scott estava levando isso como um treino, enquanto ninguém além dele e da Jean sabiam qual que era a intenção dele. O próprio Wolverine admitiu que no final estava indo com a intenção de matar. Então dá pra ver claramente que o Scott é bem apto em combate. Inteligência em áreas tecnológicas de conhecimento eu não sei se o Scott tem, mas no que toca uma inteligência em combate ele é bem absurdo até. Porque é igual eu falei, em um nível tático o Ciclope é brilhante, não à toa que ele é no mínimo o segundo maior líder mutante da Marvel. A experiência dele contribuiu muito para isso, mas taticamente ele sempre foi diferenciado. E inteligência ligada mais a conhecimento e tal, ele sabe um pouco de outros idiomas, como o espanhol, por exemplo. Enfim, meu povo, o Scott é realmente um personagem que eu queria falar muito aqui no canal, e já faz bastante tempo que eu tava devendo esse tipo de vídeo, porque é um personagem que eu até que interesso bastante. Mas, vocês conheciam esse nível de poder dele? Comentem aí que eu tô curioso para saber. Porque eu raramente vejo alguém falar sobre o nível de poder que ele tem e tal. Aqui no YouTube pelo menos é bem difícil, mas enfim. Eu espero que todos vocês fiquem ótimos, valeu de verdade pra todo mundo que deixou o like, ou gostou do vídeo, se inscreveu e tal. Vocês estão me ajudando muito na jornada de monetização do canal, e quando eu começar a ganhar algo com esse canal, vocês que me aguardem porque eu pretendo aumentar a frequência de vídeo.
Mas enfim, por hoje é só. Até a próxima e falou!